Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do canal Notícias do Fogão. Aqui teremos o senador Carlos Portinho dando um recado sério, hein? Quase que um tapa na cara do Kfouri, do PVC, entre outros membros aí do UOL, que sempre tenta descredibilizar as investigações contra a manipulação de resultado, né? Contra as manipulações por questão de apostas e tal, de resultados no Brasileirão e em outras competições do Brasil, né? Mandou um recado sério para eles. Temos aqui o Seleção Sport TV mostrando quem subiu e quem desceu de tamanho, de patamar, de influência após os Jogos do Brasil, né? Temos aqui papo de craque falando do Fogão, temos vários assuntos para vocês aqui comigo, mas ó, antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão, a casa do cara que quer se manter bem informado sobre o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Eu sou o Rafael, bora pro vídeo. Não é tão natural tirar o Rodrigo e colocar o Vinícius para mim. Olha, mas o Rick queria avaliar os jogadores e agora? Vamos para a nossa tier list da seleção, com os 19 que entraram em campo. A gente não precisa falar muito sobre os 19, porque alguns há pouco que se falar deles. Mas sobre quem exatamente... Ó, aqui estão os 19 que entraram em campo. Tá? Rodrigo... Vamos lá, vamos na ordem aqui. Rodrigo, Savinho, Gerson, Danilo, Paquetá, Rafinha, Igor Jesus, Luiz Henrique, Endrick... Martinelli, jogou pouco o Martinelli, né? Anderson. Gabriel Magalhães, Rodrigo, Ederson, Marquinhos, Matheus Pereira, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães... E André. Que só jogou o primeiro jogo ontem. Entrou no finzinho, né? Não, ontem ele entrou ainda no finzinho. Foi a última substituição. São os 19 que entraram em campo. O sujeito que entrou no lugar dele nos dois jogos, cara... Não tem uma prateleira acima do Sobe, não? Então, poderia ser. O Luiz Henrique, eu acho que foi de todos os jogadores o que mais subiu nessa data FIFA. O que mais aproveitou a chance. Aquele que, assim... Vou falar, o próximo jogo eu vejo ele como titular do Brasil. Aí eu tenho dúvida. Eu também acho que também não vai. E aí eu acho que você... Por aquilo que ele fez nos dois jogos, eu tô falando por aquilo que ele fez nos dois jogos. Então, mas é que assim, o próximo jogo do Brasil, em tese, pode ser que o Brasil ganhe de 10-0 da Venezuela lá em Maturim. Em tese é mais difícil do que os dois últimos. Aí você coloca o Luiz Henrique num jogo em que o cenário é muito pior, muito mais difícil, e depois vai grudar nele a pecha de jogador de segundo tempo. Porque talvez ele não tenha a mesma atuação, como provavelmente o Brasil não vai conseguir. Ele foi titular contra o Equador. Né? Contra o Equador ele foi titular. Foi titular. Ele participou nessa data FIFA de um gol a cada 14 minutos em campo. Na soma dele, com a camisa do Brasil, ele participa de um gol a cada 50 minutos. Espetacular. Nessa data FIFA, ele participa de um gol a cada 14 minutos. Eu acho estranho você não premiar um jogador assim, deixando ele começar jogando o próximo jogo, cara. Não sei, depende das opções que o Brasil tiver. Eu acho que Mas quais são as opções melhores que ele? Acho que com todo mundo, eu pensando na cabeça do Dorival, com todo mundo ele vai colocar Vini, Rodrigo e Rafinha. E Igor Jesus lá na frente. É o meu pensamento. Não, por hierarquia, o Rodrigo pode falar. O Rodrigo tem um tamanho muito maior que o do Luiz Henrique no futebol. Não, pelo momento, esse argumento, de fato, o Rodrigo... Até o Savinho, assim, pra mim... não é desprezível. Você acha o Savinho? Pra mim, não. Eu acho que seria injusto o Savinho ser titular e não o Luiz Henrique. Mas o Savinho desbloqueou os dois jogos também. O Savinho fez a jogada do primeiro gol de empate contra o Chile, quando o jogo ainda estava... Não, assim, não estou dizendo que o Luiz Henrique não jogou mais do que o Savinho, mas são cenários e momentos de jogo diferentes. Você não pode desprezar o que o cara que é titular fez em relação ao que o cara que entra faz numa reta final de jogo. E nem desprezar o cara que entra e decide o jogo. Sim. Jamais. Pra mim, ele é o cara que mais subiu. Exato. Mas eu não por isso eu daria a vaga de titular. Mas é consenso de que convocado ele será. Claro. Muito. Claro. O Savinho, por exemplo, eu já não tenho tanta certeza, porque o Estevão vai estar de volta. Ele vai ter que fazer uma escolha. Nessa aí quem cai Rodrigo, é o Martinelli. É quem não teve possibilidade. Porque o Savinho também pode jogar na esquerda, né? Ok, então o Luiz Henrique tiraria, mais sobe. Não, também não tiraria, mas vai ter que cair, vai levar só atacante? O Estevão, de repente, não vai na próxima. Será? Difícil, né? Falta um tempo ainda. Se é uma posição que a gente vai ficar aqui conversando sobre, é o lado de campo. Vamos falar do colega de clube dele, Igor Jesus. Sobe, né? Sobe, sem dúvida. Sobe. Só foi convocado porque o João Pedro estava machucado, era para o João Pedro jogar. Aí o Igor joga e eu acho que, sobretudo pelo jogo da ida, né? Ele se movimentou muito bem, fez o gol. Na verdade, talvez o centroavante do Dorival era o Pedro, né? Dorival, que ele falava sobre o Igor Jesus. Quem foi que falou? Foi você? Eu. Que o Dorival, você pensou que era o Luiz Henrique, falou, não, é o Eric já tinha
trazido essa informação. Eu conversei com o Dorival já técnica vinha, anterior, que falou, puxa, que pena que ele não surgiu na nossa época, porque também tá. E na verdade, para ele e pro Abner só tem o sobe e o desce, né? Não dá para ficar na mesma. Os dois estrearam e de maneira espetacular. Não, por exemplo, eu acho que ele volta na próxima data. Claro. É um jogador que vai voltar. Claro. Tenho minhas dúvidas sobre o Endrick, que embora tenha jogado poucos minutos, entrou ali depois dos 30, nos 2 jogos, não acertou nada do que tentou. Eu acho que esse é mais um pecado desse pouco tempo de trabalho do Dorival, o Endrick. A gente não está conseguindo também potencializar um jogador desse tamanho, do que a gente imagina que o Endrick pode ser no futuro do futebol e no futuro da seleção brasileira. Na Copa América não foi, e foram 25 dias de treinos antes do torneio, e a gente ainda não conseguiu extrair o melhor do Endrick na seleção brasileira. E eu acho que aí é uma questão coletiva também, não é só do menino. John Textor tem razão. A frase já ficou famosa no futebol brasileiro e cada vez faz mais sentido. O empresário americano denunciou manipulação de resultados no Brasil, o que fez ser duramente criticado pela imprensa e por outros clubes. Mas já há quem perceba que as declarações do acionista da SAF do Botafogo têm fundamento. Senador integrante da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, Carlos Portinho, deu entrevista interessante ao canal do jornalista Wellington Campos. Sobre o caso, ele tem convicção de que o problema existe. Nos últimos dias, o William Rogato, um empresário que disse que participou da manipulação de resultados em várias frentes, teria participado da queda de mais de 40 clubes. O que lhe pareceu? Olha, Wellington, a gente vem, desde as denúncias do Textor, investigando o que no imaginário popular sempre aconteceu. Antes das bets, poderia ser por acesso, descenso de um clube, rebaixamento, e a partir das bets com interesse financeiro, né? A gente sabe dos problemas do futebol brasileiro, são muitos, né? Clubes que atrasam pagamento de salário, árbitros que ganham mal, que não foram profissionalizados, que é um tema importante a se debater. A gente sabe que há dirigentes e clubes que rifam os seus próprios clubes e terceirizam os departamentos de futebol, e a gente já, através do depoimento do membro do Ministério Público de Goiás, que desbaratou a manipulação no Estado, a partir de uma denúncia do presidente do Vila Nova, todos sabem, a gente já compreendeu que há células de manipulação que transitam no território nacional. Um campeonato estão no Mato Grosso do Sul, no outro vão para Alagoas, no outro vão para Paraíba, passam pelo Rio, estão em São Paulo. E o que o depoimento do William traz, parte dele pode ser o depoente se vangloriando, talvez até do que não fez. Mas quero lembrar que ele tem 3 mandados de prisão, ou seja, os crimes que ele cometeu de manipulação já são investigados, né? E eu não tenho dúvida que muito do que ele falou, ele tem prova e tem uma dificuldade apenas nesse momento, porque ele é foragido, de montar uma estratégia para que ele possa trazer essas provas e ter algum benefício por isso, porque a gente precisa de uma delação premiada, a gente precisa de uma negociação para que a gente saiba quais são os outros peixes e se existem peixes maiores. Como ele diz, ele é o segundo maior manipulador, ele diz que tem um primeiro, né? E a gente viu ali denúncias de manipulação na Série D, Série C, Série B, o que, para mim, isso é certo. E também ele fala da Série A. Da Série A demanda ainda mais provas. Série B, Série C, Série D, a gente já tinha lá na CPI os alertas da Sport Radar, né? Mais de 200 partidas em 2023, nos anos anteriores um número semelhante. Esse ano dizem que diminuíram os alertas, que bom, isso mostra que a CPI está jogando luz no problema e talvez aqueles que manipulam estejam tendo mais cuidado, mas isso não deixou de acontecer, continua acontecendo. E uma inércia e uma negação, não só da CBF, mas também, tenho que dizer, não é o seu caso, de parte da imprensa, né? É mais fácil a gente negar do que enfrentar o problema. A CPI ela tem algumas limitações, mas a gente já viu que não foi choro de perdedor, não é porque o Botafogo perdeu um campeonato. Isso existe, não é história da carochinha. E o primeiro sintoma é a negação, infelizmente. Para a gente resolver o problema, a gente tem que admitir que há manipulação no futebol brasileiro. Aliás, no futebol mundial. E se há manipulação desde 2009 no escândalo da UEFA, né? O caso Paquetá recente na Inglaterra e tantos outros acontecendo,
Por que o Brasil estaria imune a isso? Eu queria te perguntar também, rigorosamente em cima disso, o que a CPI pode fazer? Vocês podem mandar prender, vocês podem fazer o quê? Havendo prova concreta, sim, podemos mandar prender, podemos até prender na própria instrução da CPI, caso o depoente minta e a gente comprove que ele mentiu, né? Agora, o que eu pretendo fazer é oferecer para o futebol brasileiro medidas, ou seja, construindo para que ele se transforme em algo melhor, mais seguro, com instrumentos, com ferramentas de controle de manipulação que hoje não tem. Eu posso dar alguns exemplos. Não há um canal de denúncias que proteja a integridade, a identidade daquele que denuncia. Amanhã tem o familiar de um atleta que quer denunciar. Como é que ele faz, né? Então a gente tem que preservar, como é o Disque Denúncia, por exemplo, que é um órgão da sociedade civil com credibilidade, que a gente sabe que a identidade é preservada. A gente precisa obrigar que haja, num acordo com a CBF, um contrato de não corrupção, porque não são só atletas, não é só a família futebol, né? Federação, atletas e árbitros, clubes. A gente tem patrocinadores, né? Casas de aposta. Todos eles, a cada campeonato, já que liberaram o jogo, e eu votei contra registro, mas já que liberaram, tem que ter um contrato de não corrupção. Não que vá impedir a corrupção, a manipulação, mas vai inibir, vai prever penas maiores do que o próprio CBJD. Penas, por exemplo, de natureza civil, porque qual é o tamanho de um dano financeiro que uma manipulação causa ao futebol brasileiro, em geral, ao futebol de um estado, a um torneio, aos patrocinadores que estão investindo nisso. Então, todos esses têm que, antes do campeonato, fazer um acordo de não corrupção. Outra medida que a gente já viu interessante diz respeito aos protocolos do VAR, precisam ser revistos imediatamente, né? Há inovações acontecendo pelo mundo, né? Está sendo testado o desafio, como há em outros esportes, talvez esse... No vôlei, no tênis, seja o melhor caminho, sim. Mas a gente precisa, com o que tem, melhorar, aperfeiçoar. As câmeras, por exemplo, que a CBF se vale das emissoras, nenhuma é 4K. Isso já foi respondido. Isso dá diferença na hora de dizer se o lance, se a bola saiu ou não saiu, se foi mão, se não foi? As câmeras das TVs não são 4K. As únicas duas câmeras 4K num jogo são justamente aquelas que ficam na linha do gol, para dizer se a bola passou ou não. E essas são da própria CBF, para ver que ali, né, a imagem é infalível, porque 4K você consegue ampliar a imagem sem perder o pixel, né? Quando você usa uma câmera normal, HD, o lance do córner do Arrascaeta, outro dia, que disseram que ele bateu 2 vezes na bola e ninguém via aquilo, não sei nem como é que chegaram naquela conclusão. Na hora que você aproxima, você perde nitidez. E você, como é que marca uma linha de impedimento dessa maneira, né? Então tem que ter investimento tecnológico, o tal do VAR automático, né? Ou semi-automático, que é aquele que a Federação Inglesa usa. Por que não? A gente é o maior futebol do mundo, não é? Então tem que investir na segurança, nos instrumentos de controle, para que a gente não possa deixar dúvidas, já que escolheram as apostas. Senador Carlos Portinho, as declarações, as denúncias feitas pelo dono do futebol do Botafogo, John Textor, a cada dia, qual a sua conclusão? A cada dia eu estou mais certo de que há alguma coisa. É uma prova muito difícil, eu que já fui advogado esportivo e já vi casos de manipulação e com a dificuldade de prová-los e comprová-los, inclusive o depoimento do próprio manipulador essa semana na CPI, do William Ragato. Ele fala que, eu perguntei a ele se algum caso julgado pelo STJD foi manipulado e houve absolvição, ele fala o meu, ou seja, é uma prova de que o STJD, como eu digo, ele também tem suas limitações, ele não tem poder de polícia, ele tem que agir após o Ministério Público, com os elementos de prova do Ministério Público, e para isso a CBF precisa criar um fluxo
desse processo? Quando ela recebe um alerta, uma denúncia de manipulação, qual é o caminho até chegar ao STJD, passando pela Polícia Federal, pelo Ministério Público? Há algumas iniciativas, mas esbarram também na inércia do próprio governo. O governo se preocupou com uma lei de apostas para arrecadar, mas não se preparou para ela. Tanto que jogaram só para o ano que vem a regulamentação. Agora, as empresas de aposta elas estão lucrando sem pagar um tostão, um imposto para o governo, para a gente, dinheiro público, né, que deveria estar entrando nos cofres através de impostos. Né? Isso só vai acontecer no ano que vem. O governo federal, tive no Ministério da Justiça essa semana, ele precisa centralizar no Ministério Público Federal e na Polícia Federal através de um grupo tático especial criado com esse propósito, juntando o Secretário Nacional de Esportes, juntando a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Eu tenho defendido que são crimes federais, corrupção, lavagem de dinheiro, crime financeiro, são, por sua essência, crimes federais. Então, todos os casos de manipulação, de erro, de denúncias, têm que ser concentrados no Ministério Público Federal. Os Ministérios Públicos Estaduais são maravilhosos. O de Goiás merece uma estátua, mas não dá hoje, que a gente sabe que células transitam no território, para você ter a investigação no Ministério Público do Mato Grosso, outra no Ministério Público do Alagoas, outra no Ministério Público da Paraíba, e elas não se interligarem. E quando, na verdade, os atletas são os mesmos, o manipulador é os mesmos, o que difere é o clube. Ah, mas o campeonato é estadual. Não interessa, a corrupção do resultado esportivo afeta todo o futebol brasileiro, acontece em todo o território nacional e são crimes federais. Há uma inércia do governo, já deveria amanhã estar montando um grupo tático de trabalho especializado só nos casos de manipulação. Não escolheram as apostas? Eu queria ter criado esse grupo na lei. Me falaram, não, manda o dinheiro para o Ministério Público, uma parte dos recursos de aposta para a Polícia Federal. Só que a gente sabe que a gente manda o dinheiro e continuam os mesmos problemas, falta de pessoal, remuneração adequada, falta de tecnologia. É preciso um grupo tático e o governo erra também nisso. O senhor falou, né, sobre federações. Tem uma federação que tem ajudado vocês na CPI? Eu posso dizer que, por exemplos de condutas e protocolos, a Federação do Rio de Janeiro, ela tem, na minha opinião, entre todas, ela está na frente até da própria CBF. Para dar um exemplo, só um, o contrato que ela tem com a Sport Radar é um contrato full, é um contrato completo, e que a Sport Radar não só manda o alerta, mas manda todo o detalhamento do porquê desse alerta. A CBF, ela se aproveita de um contrato da FIFA, que, na verdade, tanto a FIFA quanto a CBF é quem devia estar bancando esses contratos em todos os campeonatos, porque tudo é futebol e ela é a dona da franquia futebol. Só que esse contrato da CBF, feito pela FIFA, não é o contrato full. Não vem com todas as informações, não vem com análise. Os técnicos não estão dispostos por esse contrato, obrigados a ir a juízo, quando o caso, para comprovar o porquê que foi dado o alerta. A Federação do Rio, nesse aspecto, está muito na frente, inclusive na parte de punição e de identificação de casos. Muitos, inclusive, mandados para o Ministério Público Estadual, que se acumulam sem um andamento. Infelizmente, por isso a necessidade de reunir, na minha opinião, tudo isso num grupo tático reunido Ministério Público Federal e Polícia Federal. Para a gente terminar, o que o senhor quer falar para o torcedor? O que o senhor quer falar neste momento que está aqui no seu gogó? Para o torcedor, eu queria dizer que não desistam do futebol, né? E não façam apostas, porque a banca sempre ganha. O cassino, o jogo foi feito não para você ganhar, mas para as casas de aposta ganharem. E às vezes não é por manipulação, é por programação da máquina, no caso do jogo de cassino, né? E muitas vezes sim por manipulação. O torcedor ele deve apoiar todas as iniciativas que nós estamos tomando, que é para o bem do futebol brasileiro. E aí, Wellington, eu queria mandar um recado para jornalistas. Jornalistas de São Paulo, que eu tenho ouvido, e vou dizer os nomes, Juca Kfouri, que eu respeito muito, PVC, que para mim é um dos maiores jornalistas do futebol brasileiro. A negação é o pior sintoma. É como o dependente em álcool, né? Enquanto ele não assumir a sua dependência, ele não vai melhorar. Reconheçam que manipulação existe, e não é só no Brasil, é no mundo, e o Brasil não estaria imune a isso. Reconheçam que já há casos em São Paulo. O próprio manipulador disse que a Série A2 era objeto de manipulação dele. E esses atletas, eles estão hoje na Série A2, amanhã eles estão na Série A.
inclusive do Campeonato Brasileiro. A negação atrapalha as investigações. Eu também gostaria de chegar lá cheio de prova, pegar o William Rogato e me entregar tudo, né? Mas ele está foragido, tem 3 mandados de prisão contra ele e não é à toa, podem ter certeza, né? Houve manipulação em diversos jogos que ele participou e o de Santa Maria do clube lá do Distrito Federal é apenas um deles. Teve na Paraíba, teve em Alagoas, teve no Mato Grosso do Sul. Árbitros, atletas, eles rodam os campeonatos. E se há um dono deles, e esse dono declara e é réu confesso, então há alguma coisa. É um serviço importante que a imprensa faz em dar luz a isso. Isso não prejudica o futebol brasileiro, não. O que prejudica é a gente não encarar os fatos e não aperfeiçoar os sistemas de controle. Direto falar do Botafogo. Direto. Ah, não, é da seleção, é do Botafogo. Ah, não. Tem mais gol do Botafogo na seleção brasileira? Eu falei ontem neste programa. Tem mais assistência, mais 2 assistências. Eu falei semana passada neste programa. Respeitem o Botafogo. O Botafogo salvou a seleção de um vexame. Salvou uma nação. O Botafogo de futebol regata. O Botafogo sempre resgata a seleção, né? Isso. Impressionante. Tem gol do Almada também na Argentina. Argentina. Paraguai de Gatito Fernandes no gol venceu. A Venezuela de Savarino. Aí foi o único que deu mal. O Bastos deu assistência. Contra a fortíssima seleção do Níger. Níger. Angola e Níger. Não é Nigéria, né? Níger. Não, são dois países. É igual Congo e República Democrática do Congo. Exatamente. O Congo é o quê? Qual o nome completo do Congo? Ah, tá. Apenas Congo. Vou apurar isso daqui a pouco eu falo. Congo. Não é possível. E o outro é República Democrática. Nenhum país se chama só assim, Congo. Tem que ter um nome, tipo República Democrática do Congo. O RD Congo, não confundir com a República do Congo. É República do Congo e a outra é República Democrática. Uma não é democrática, a outra é democrática. Mas não tá no nome. O programa hoje tá muito bom. Provavelmente a democrática também não é democrática. Não, tem muitos países que são repúblicas, não são repúblicas, também tem isso. Não são populares e nem democráticos. Um bom adendo. Seguinte, vamos pro Botafogo. Depois falamos da República Democrática do Congo. Para todos os repúblicos federativos do Congo. Congoleses. Seguinte, fala do fogão aí, Rodrigo Brandão, vai. Então tá, vamos repercutir a informação que foi trazida no início da tarde pelo jornalista Martim Fernandes, do Portal GE, de que a CBF pretende antecipar alguns jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu explico por quê. Diferentemente do que aconteceu nas últimas datas FIFA, o Campeonato Brasileiro não será paralisado na próxima parada. Coisas da nossa CBF. A seleção vai jogar nos dias 14 e 19 de novembro, justamente no período em que a 33ª rodada estará em andamento. Originalmente, essa rodada está marcada para acontecer no dia 13 de novembro. Sendo assim, a CBF decidiu antecipar alguns jogos dessa rodada, principalmente os jogos dos clubes que terão jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior. E se formos pegar os clubes que tiveram jogadores convocados nesta última parada, tivemos 3 jogadores do Botafogo convocado, 1 do Palmeiras, 2 do Flamengo, enfim, equipes que estão na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Na 33ª rodada, o Botafogo vai enfrentar o Cuiabá. E a ideia é de que esse jogo seja antecipado para o fim de semana anterior a essa data FIFA, que cairia no dia 9 ou 10 de novembro, num sábado ou num domingo. E aí, terminando o jogo dessa rodada, os jogadores se apresentariam ao técnico Dorival Júnior. Acontece que teremos a segunda partida da seleção, que será no dia 19 de novembro contra o Uruguai na Arena Fonte Nova. E a 34ª rodada acontece no dia 20. A tendência é que alguns jogos dessa 34ª também sejam remanejados para não afetar esses mesmos clubes que terão jogadores convocados. E com um calendário cheio e repleto de jogos decisivos, a CBF teve pelo menos o bom senso de remanejar essas partidas. O problema será encontrar datas e que essas datas sejam divulgadas o mais rápido possível, até para não atrapalhar o planejamento dos clubes nessa reta final de temporada. Agora o assunto é semifinal da Libertadores. Atenção, torcedor. O Botafogo informou no início da tarde de hoje que adquiriu todos os ingressos destinados à torcida visitante para o jogo da volta contra o Peñarol no próximo dia 30, lá em Montevidéu. O clube informou também que começará a vender os ingressos a partir de amanhã para os sócios torcedores, sempre naquela ordem, de acordo com a prioridade de cada plano. A venda para o público geral começa na sexta-feira. Agora, preparem o bolso, porque o valor do ingresso é R$250. O Botafogo informou que esse preço foi estipulado pelo time da casa, o Peñarol. Sendo assim, não haverá desconto para os sócios torcedores e também não haverá meia entrada. A venda será exclusivamente pelo site do clube, botafogo.com.br. Quem quiser saber mais informações, basta acessar o site. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo, que tem os jogos da Libertadores da América e tem esse jogo na quinta-feira, na sexta, aliás, Sexta. Né?
que vai ser sensacional, hein, Gabriel Faria? É um jogo bem legal, né? No Maracanã, casa cheia, a torcida comprou o barulho. Né? Vai ser o maior público, fatalmente, né? Não cabe tudo isso no estádio Newton Santos. Cara, 2 jogos bem emblemáticos, né? Um, casa cheia no Maracanã, ou praticamente cheia, enfim. Num estádio onde o Botafogo não manda há muito tempo, a galera chegando junto. E um outro jogo com casa cheia em casa mesmo, com somente sócios torcedores, né? São 2 jogos, acho que retratam bem. E a torcida comprou o barulho nessa reta final. Agora o Botafogo dentro de campo tem que corresponder. Pra gente poder fazer a comparação. Eu vou te perguntar, uma parada que o torcedor do Botafogo odeia, já passou assim. Gabigol e Igor Jesus, tô brincando. Então, 23 a 24? Não, está chegando a reta final do ano. Ué, já não chegou? Já os chegou. Cuidados que nesse momento o time do Botafogo tem que tomar pra ser campeão. Cuidados, não sei. Eu acho que o Botafogo tem que manter o mesmo trabalho que foi fazendo. Eu não tenho muito o que inventar nessa altura. Vai fazer o quê? Porque ano passado, nessa mesma época, o Botafogo caiu de produção. Sei lá por que aconteceu. O Botafogo, por exemplo, não dá sinais de soberba. Não dá sinais. Você acha que ano passado deu sinal de soberba? Eu acho. Acho um pouquinho. Eu acho. Naquela eliminação. Acho que foi só uma amarelada mesmo, assim. Mas degringolou tudo. Ainda mais depois daquele fatídico ano, a confiança tá alta. O time entra em campo confiante, mas não entra soberbo. Tem toquezinho de bola. Não que o drible seja ruim, tá? Mas naquele driblezinho assim, olhando pra um lado e passa pro outro. Ninguém tá fazendo isso, tá todo mundo jogando bola. E nem tá esperando, tipo, acho que no ano passado, depois que as coisas começaram a dar errado, se o Botafogo entrar pra assim, pô, esse aqui eu não posso perder mais. Então, é daí que vem a amarelada. Pois não tem esse sentimento. E aí personalidade, pra você suportar a reta final. Porque se tivesse um mínimo disso, a galera ia estar desconfiada. E o torcedor não tá confiante. É que pra mim chegou agora a reta final do ano. Já chegou. Tá na reta final do ano agora. Você quer ver uma parada diferente pro Botafogo ter que lidar? E isso não aconteceu dos mata-matas contra Palmeiras e contra São Paulo. Que é um favoritismo muito grande contra o Penharol. É muito pouco. O Botafogo é muito mais time que o Penharol. O favoritismo é muito grande. O Flamengo caiu, tropeçou nessa, né? O favoritismo era muito grande. O Flamengo se impôs nos jogos, mas não transformou isso em placar. O Botafogo vai ter que lidar com isso. Porque assim, Botafogo melhor que São Paulo, era favorito, eu até acho que era. Mas a tradição dava uma equilibrada, né? São Paulo é um time cascudo, um time forte brasileiro. No caso do Palmeiras, não só tem uma tradição maior do Palmeiras em Libertadores, como tinha também um time muito forte do outro lado. No caso do Penharol, tem só a tradição. Só a tradição. Torcida, o time pentacampeão e uma torcida, mas não tem qualidade pra igualar. O time do Penharol, pelo amor de Deus. Não, então. É um absurdo o Flamengo ter rodado no Penharol. E vai ser um absurdo se o Botafogo rodar. E lidar com esse favoritismo é uma situação que traz um certo peso. Agora, no Brasileiro, me desculpa, não tem como prever. O Botafogo tem que ir jogo a jogo. O Palmeiras está no encalço, é um campeonato equilibrado. É só. Você quer a receita do Botafogo ser campeão? É só no amarelo do ano passado. Só isso. Eu acho que esse ano não vai acontecer, mesmo que venha perder o campeonato. O campeonato muito mais equilibrado. O cenário é muito diferente. O cenário do ano passado para esse é muito diferente. Muito diferente. Eu mesmo ano passado falei, isso aí não vai dar certo. Quando chegar no final, vai perder o fôlego, vai perder combustível. Falou isso ano passado? Eu tava aqui, ele tava ano passado. Aí todo mundo fala, vai estar falando besteira. Pessoal, eu participei de um programa aqui como convidado. Ano passado. Não, eu falei. Só que esse ano é completamente diferente. Tem fôlego, tem talentos para isso, estão tendo cuidado. Só que ainda tem uma galerinha ainda muito, tipo assim, já ganhamos. Isso aí não dá certo. Esse tipo de... sabe como é que é o nome disso? Isso é positividade tóxica. Então, mas assim, desculpa, se tem uma torcida que não tem positividade tóxica... É a do Botafogo. Eu não gosto desse sentimento não, de positividade, assim. Botafogo é negatividade tóxica. Tem até errado com esse nome aí e não vale a pena ficar falando. A data FIFA é composta por 2 jogos. Os 2 já aconteceram. Mas se fosse composta por 3, tivéssemos mais um jogo... Boa questão. Tô colocando porque daí a gente vai excluir o que os caras vão fazer pra frente nos clubes, que eu não sei, né? Vamos pensar aqui no que eles apresentaram aqui. Quem ganhou pontos pensando num possível próximo jogo, assim? O Wanderson ganhou pontos, o Abner ganhou pontos. O Abner sai de uma convocação. Eu acho que muito bem. Eu acho dos novos nomes, sim. Do jogo pro Chile pra esse, mais solto. Já no Chile ele não tinha jogado tão mal pro panorama. Eu joguei ainda melhor. E até defensivamente. O Gabriel Magalhães tá cada vez mais firme. O Gabriel Magalhães. Sim. Marquinhos fez. Gabriel Magalhães cortou uma bola hoje. Bruno Guimarães hoje muito bem. Na cara do gol que ele cobrou como se fosse uma roubando. Nada. Exatamente. O primeiro tempo ainda. Bruno Guimarães na soma dos 2 jogos também. Eu acho que alguns jogadores saem com muita moral dessa data FIFA. Em primeiro lugar, eu acho que é o Igor Jesus. Em primeiro lugar, acho que é o Igor Jesus. Mais que o Luiz, você acha? Eu acho que mais que o Luiz. Porque o Luiz teve menos tempo já se sabia, né? Então, é lógico. Você faz 2 gols. Você faz 2 gols e dá uma assistência em, sei lá, jogando em, 30 minutos, talvez até um pouquinho mais, chama muita atenção. Mas o Igor Jesus, ele sai de solução para ver o que é precisar para um cara que... Cara, ele funcionou muito bem, cara. Ele gera o pênalti numa jogada de centroavante, ele dá uma outra bola que o Rafinha tenta tocar de calcanhar, por cobertura, no primeiro tempo. No segundo tempo, ele sai da área 2, 3 vezes para gerar jogo ali, ele dá uma bola pro Gerson, quase que o Gerson faz o gol. No segundo tempo ele sai mais, né? Então, assim, eu acho que o Igor Jesus, em primeiro, eu acho que o Igor Jesus
hoje é o titular do ataque do Grêmio. Eu acho que o Igor mais função, né? Que não tem isso. Exatamente. Eu acho que o Luiz Henrique tem outros caras. Estevão ainda, seu próprio Rafinha. A concorrência é gigantesca. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje sai. Depois, Luiz Henrique, muito bem. E ali, numa terceira prateleira, Abner e Gerson. O Rodrigo ainda começa como 9. Daí você... Aí o Igor vai bem. Eu acho que ele tendo o Igor Jesus fazendo o que o Igor Jesus mostrou pra ele que faz, ele não vai de novo tirar e não ter um centroavante. Ele tem sido importante não só tecnicamente, taticamente, ele é um cara que arrasta a defesa pra trás, é um cara que sustenta o jogo mais físico. Porque não é só colocar a bola. A jogada do pênalti, ele arruma a jogada. Ele arruma o pênalti morto. É uma boa fatiada do Gerson, mas ele arruma ali, depois acabou dando sorte. Acabou dando sorte ali, porque a bola bateu na mão. Pra mim, acho que não há questionamento do pênalti. Vamos lá, Prece, eu quero então, agora a gente vai analisar as notas de quem jogou e eu já quero discutir com você aqueles que se deram bem na data FIFA, um balanço, e quem perdeu espaço, tá? Também depois que a gente fizer essa avaliação. Vamos começar. Igor Jesus. A grande novidade, uma aposta do Dorival Júnior, fez o gol contra o Chile, onde não estava bem, mas aí fez o gol e ganhou muita confiança. E ontem fez um bom jogo, cavou o primeiro pênalti, né? Não se omitiu. E no gol do Luiz Henrique, quem arma a jogada é ele. Há uma bola roubada pelo Andréas Pereira. Ele dá o passe atravessado pelo Luiz Henrique. Quer dizer, então ele participa mais do jogo. 6,5 para o Igor Jesus e estará na data FIFA de novembro. A convocação não vai ser muito diferente disso aí, meu. Luiz Henrique. 8, melhor em campo. Decisivo, 6 minutos definiu o jogo. Melhor nota ele que entrou ali depois dos 20. Em 6 minutos ele definiu o jogo. Mudou totalmente o perfil. Ó, esses dois do Botafogo vestiram a camisa da seleção, né? Como se sem peso nenhum, né? E renderam. Hendrick. Ó, Luiz Henrique estará na convocação. Andréas Pereira, não sei. Bom, pessoal, é isso. O Luiz Henrique e o Igor Jesus, claramente, eles subiram de patamar, não só na seleção, mas no mercado como um todo. Eles chegam no Botafogo muito maiores do que eles saíram para essa seleção brasileira, para essa data FIFA, né? Assim como o Almada também volta maior do que ele saiu. Agora, sobre o Portinho, cara, é inegável como o cara tem conteúdo, né, mano? Olha como o cara consegue falar sobre várias partes desse tema tão complexo que é a manipulação do resultado, que expande o Brasil inteiro, expande o mundo inteiro, na verdade, e ele traz os fatos, ele fala sobre tal mercado, sobre tal campeonato, tal federação, ele expõe, ele fala da empresa tal, e fala do nome do fulano, ele tem muito conteúdo, e eu acho que ele é até subaproveitado, mal aproveitado nessa CPI. Ele ser apenas um membro ali para ficar fazendo perguntinha, eu acho que é pouco. Ele tinha que ser membro da mesa principal ali, que tem o presidente, o vice-presidente, o relator e tal. Ele tinha que ser membro da mesa. Mas ele já tá lá fazendo perguntas, já é suficiente, já é muito bom. Ele ajuda bastante, agrega. E ele falou uma coisa muito importante. Um recado para Cajuru, PVC, Rodrigo Matos, etc. Né? Do UOL, que é o principal grupo que fica negando, né? Com muita força isso. Qual o interesse deles de negar tanto? Isso eu não sei, mas negam bastante. O trabalho de vocês não deveria ser lutar contra isso. Deveria dar mais luz possível a isso. E não ficar aí fazendo o trabalho. O trabalho de vocês de dar luz é só de dar luz a, por exemplo, coisas irrelevantes. Por exemplo, tem um pix feito de um parente do Paquetá pro Luiz Henrique. Que o próprio Cajuru foi lá e mostrou que tem muito pouca materialidade nisso. E que ele é mais um cara que caiu de gaiato no navio, numa barca furada, inocente, né? Do que alguém que tenha influência na manipulação do resultado. E vocês estão mais dando luz a isso porque interessa, né, prejudicar o Botafogo, do que dar luz a reais casos de manipulação de resultado e tentar buscar outros, né, apoiando a CPI, apoiando investigações, né, até colaborando, investigando também, porque vale lembrar que a máfia do apito lá de trás, do Edilson Pereira de Carvalho, ela surgiu até por conta de investigações de jornalistas, né, que hoje, em vez de investigar, querem mais jogar para baixo do tapete. Com qual interesse eu não sei, mas que é muito estranho Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigado por estarem aqui comigo até agora no vídeo. A audiência de vocês é muito importante. Estamos com 19 mil e quase 600 mil inscritos. Vamos buscar os 20 mil inscritos, pessoal. Me ajude nessa marca tão importante para o canal, que é um canal recente, né? Nós estamos aí, voltamos às atividades. O canal é mais antigo, mas ficou muitos anos parado. Voltamos às atividades em final de junho desse ano. E já estamos batendo aí 20 mil inscritos, porque vocês estão sempre comigo aqui, ajudando todo dia. Então, antes de estar aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingam aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos, até o próximo vídeo.